para todos os públicos. Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E aí, a gente está fazendo o quê? Mais uma semana de aula, mais uma semana aqui para a gente estudar, né? Mais uma semana para a gente se preparar para o futuro, para a gente fazer aquilo que é tão prazeroso, é tão bom, que é estudar, né? É ótimo. E aí, olha só, quero avisar para vocês que a aula está começando. Corre, pequeno. Corre, senhor. Olha aí, olha, eu tô só observando vocês ali na janelinha, ó. E cadê vocês que ainda não chegaram? E a aula tá ali começando. Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E aí, cadê? Tô só... Ah, agora sim, agora eu tô vendo vocês aí. Tô observando vocês aí com o caderno na mão, com os livros nas mãos, né? Preparadinhos e alegres. Olha aí, já tá até querendo responder antes da hora, né? Mas calma que aí vocês vão me ajudar a responder as questões daqui a pouco. E aí eu observo vocês e me alegro, né? Me alegro porque vocês já estão preparados, já estão aí só esperando eu dizer o quê? Qual é a aula de hoje, professor? O que a senhora vai falar? Tá? Vamos fazer revisão sobre frase nominal, frase verbal. Vamos fazer uma revisão sobre período composto por coordenação, né? Lembrando quais são as orações assindéticas, e vamos falar sobre as orações sindéticas também. Porque o período composto por coordenação, elas são divididas em dois tipos, né? As orações assindéticas e as sindéticas. Só que das sindéticas são 5 e a gente vai ver hoje somente 2, aditivas e adversativas, certo? Estão empolgados aí? Parece que estão empolgados, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje sem demorar, sem muita conversa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com esse projeto e lembrar que vocês podem assistir essas aulas no canal do YouTube da CEMED, na página do Facebook da televisão, né? E na própria televisão também, no próprio canal 40, né? Passa também esse horário na quarta-feira à tarde. Tá lá todo o tempo a nossa aula de português, né? Com a professora Sabrina para a turma do 9º ano. Turma do 9º ano que precisa estar focada, precisa se preparar para as aulas, precisa se dedicar esse ano, porque ano que vem já começa a etapa do ensino médio, já começa a pensar, né, mais ainda no Enem, certo? Então a gente precisa focar, precisa prestar atenção nessas aulas, que elas vão estar sempre sendo preparadas para vocês com todo amor, com todo carinho, e já pensando no futuro de vocês. Pensando que aquela vaga lá naquela universidade daqui a 3 anos, lá na UFMA, na UEMA, seja qual for a universidade, já é sua. Basta que vocês foquem aí e aprendam conosco aqui, certo? Então vamos começar. Olha, a gente vai começar sobre a revisão do que é frase nominal e frase verbal, né? E aí a gente vai lembrar que dentro dessa ideia, antes da gente conceituar o que é frase, a gente vai lembrar para vocês que há um estudo na gramática chamado de sintaxe, tá? O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda as combinações e relações entre as palavras de um enunciado, bem como as relações estabelecidas entre as orações de um período, tá? Então, toda frase que a gente falar, né, toda oração que a gente for falar aqui, tendo verbo ou não, a gente vai estar trabalhando o que a gente chama de enunciado. Por que um enunciado, professora? Porque vai haver comunicação, né? Vai haver um entendimento. Então, se eu falar, bom dia, criançada, já é uma frase, já há uma comunicação, né? Se eu disser para vocês, peguem um caderno, peguem o livro e abram na página 20. Também já estou falando outra frase, já estou falando outro enunciado e pedindo para que vocês realizem uma ação, né? Então, a sintaxe, ela vai estudar a função daquela palavra na frase, na oração. Ela vai estudar a ordem, né, daquela frase na oração, a concordância. Ela vai estudar a dependência das palavras e das orações dentro do quê? Dentro de uma frase, tá? Dentro de uma frase. Então, em cada frase, seja ela uma frase nominal, ou seja, aquela frase que não contém verbo, né? Exemplo, professora, para a gente lembrar. Bom dia, boa tarde,
que dia lindo, tá? Então, são frases nominais, onde não há verbo. E aí, seja numa frase verbal, onde há uma ação, onde o sujeito vai realizar alguma coisa, quando eu digo, Paulo, abra o seu livro, né? Paulo comeu pizza, né? Então, são frases verbais, frases que geram ação, né? Então, seja ela nominal ou frase verbal, eu vou ter essa relação estabelecida entre as orações. Uma relação, uma função, uma ordem, um sentido, tá? Então, olha aí, como eu falei para vocês, ó, frase é um enunciado que ela pode ou não apresentar um verbo, né? Se ela apresentar um verbo, eu posso chamá-la também de oração. Se a frase tiver um verbo, eu posso chamar de oração. E quando eu tiver várias orações, né? Várias orações juntas, unidas, eu tenho um período, tá? Então, frase verbal é aquela frase que contém um verbo, né? E uma frase que contém um verbo eu chamo de oração. Então, eu tenho várias orações, ou seja, várias frases verbais, né? Várias frases que contêm um verbo, eu tenho um período, certo? Vamos dar continuidade aqui, ó. E aí, chegou na parte que eu queria que vocês prestassem mais atenção ainda do que vocês estão prestando atenção até agora, que é período. O que é período? Toda frase constituída por uma ou mais orações, né? Eu chamo de período. Toda frase constituída por uma ou mais orações é um período. Oração são aquelas frases que possuem verbos. Não esqueçam, tá? Então, o período pode ser o quê? O período? Período simples ou período composto, tá? Então, eu tenho período simples quando formado por uma só oração, ou seja, por uma frase que contém somente um verbo. Aí eu tenho período simples. Ó, exemplo que tem aí. O projeto Coral Vivo realiza ações de pesquisa e educação para a conservação e uso sustentável de recifes de coral. Então, nessa frase, mesmo que ela seja grande, enorme, eu só tenho um verbo. Então, se eu só tenho um verbo, que é o verbo realiza, eu só tenho uma oração. Então, eu tenho um período simples, tá? Período composto, professora, formado por duas ou mais orações, ou seja, formado por duas ou mais frases que contêm verbo, tá? Vamos ver o exemplo aqui? Vem aqui, olha. Atua principalmente no sul da Bahia e tem sede localizada em Arraial da Ajuda. Então, eu tenho uma frase, né? Eu tenho, aliás, um período com duas orações, né? Por que, professora, que a senhora não sabe que são duas orações? Porque eu tenho dois verbos, atua e tem, tá? Então, se eu tenho duas orações, se eu tenho um período com dois verbos, eu tenho um período com duas orações. Então, eu tenho um período composto. Ó, o primeiro período, atua principalmente no sul da Bahia. É o primeiro período, é a primeira frase com oração, né? Com um verbo. Segundo período, e tem sede localizada em Arraial de Ajuda, tá? Dois verbos, duas orações, então é um período, certo? Então, vamos ver a sintaxe do período composto, tá? Então, o que nos interessa para a aula de hoje, assim como também para a aula passada, são os períodos compostos, tá? São aquelas orações com mais de um verbo, tá? É isso que vai nos interessar para essa aula de hoje, que a gente chama de período composto. Olha esse exemplo aqui, olha essa frase aqui, ó. Tem muita gente que tem medo de lagarto. Tem muita gente que tem medo de lagarto. E aí eu tenho quantos verbos aí? Eu tenho dois verbos, né? Que estão destacados de vermelho. Tem e tem. Então, eu tenho dois verbos e eu vou ter duas orações, tá? Qual é a primeira oração aí, ó? Tem muita gente. É a primeira oração. Segunda oração, que tem medo de lagarto, tá? Então, eu tenho duas orações, dois verbos. Então, eu tenho um período composto, tá? Porque eu tenho essas duas orações, certo? As orações que formam o período composto, tá? Podem se relacionar de forma coordenada ou de forma subordinada. De forma coordenada, constitui o período composto por coordenação.
tá? Então, eu tenho duas orações, ou seja, duas frases com verbos que irão se relacionar. Eles terão uma relação de sentido, né? Uma relação de dependência ou independência, tá? E aí eu vou chamar essa relação de período composto por coordenação, tá? Então, período composto por coordenação é o nome dessa relação dessas orações, tá? Dessa dependência ou independência com relação ao sentido, tá? Então, essa relação que causa dependência ou independência eu chamo de período composto, tá? Vamos lá? O que mais? Ó, quando eu digo não passam cobreiro, não dão intoxicação e nem provocam qualquer dano às pessoas. Todas as três palavrinhas que estão em vermelho são os verbos dessas orações, tá? Então, se eu tenho 3 verbos nas orações, eu tenho 3 orações. Então, eu também tenho um período composto, certo? 3 verbos, 3 orações, período composto, tá? Então, professora, qual é o primeiro período? Qual é a primeira oração? A primeira oração, as orações, elas vão ser divididas com pausas, né? Como assim com pausas, professores? Vírgula, ponto e vírgula, tá? Ponto e seguida, tá? Significa, quando a gente encontrar uma dessas pausas, é a divisão entre as orações, tá? Mas eu também posso ter, né, para dividir as orações, uma conjunção. Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho uma vírgula aqui. Então, até essa vírgula, eu tenho a primeira oração. Não passam cobreiro. A vírgula é uma pausa, tá? Então, a primeira oração. Segunda oração. A segunda oração, ela vai até aonde, professora? Até aqui, até a palavra intoxicação. Antes dessa palavrinha E. Porque essa palavrinha E é uma conjunção, tá? Lembra que eu disse alguns segundos atrás que entre uma oração e outra vai ter uma pausa, ou seja, uma vírgula, né? Um ponto e vírgula, um ponto de seguida, ou as conjunções, né? Que a gente daqui a pouco vai ver quais são essas conjunções. Então, a segunda oração é não dão intoxicação. Por quê? Porque o E é uma conjunção, tá? É uma conjunção, é uma palavra que eu vou utilizar, é um conectivo que eu vou utilizar para concluir aquela frase. Para que aquela frase, aquela oração tenha um sentido, para que ela tenha um sentido completo. Certo? Então, quando eu digo e nem provocam qualquer danos às pessoas, eu tenho a terceira oração. Então, 3 verbos, 3 orações, período composto, tá? Então, nesse período, cada uma das orações é sintaticamente independente, ou seja, uma ação exerce função sintática em relação à outra, tá? Elas são independentes. Por que elas são independentes? Ó, essas orações, embora independentes, estão coordenadas, ou seja, ordenadas lado a lado. O período composto por esse tipo de oração chama-se período composto por coordenação, tá? Elas são independentes. Por que independentes? Porque elas têm sentido completos. Elas sozinhas. Quando eu digo, não passam cobreiro. Se não, esqueçam o restante da frase. Se eu só ler, não passam cobreiro, tem um sentido completo. Aí eu sei o que está acontecendo, né? Ou então, se nós lermos somente a parte, não dão intoxicação. Não dão intoxicação, sentido completo. Ou se eu ler, e nem provocam qualquer dano às pessoas, também tem um sentido completo, tá? Agora, é claro, elas são independentes, têm um sentido completo, eu consigo compreendê-las lendo separadamente, mas quando eu coloco uma ao lado da outra, elas estão coordenadas, né? Elas possuem um sentido coordenado. Naquela ordem que eu as botei, uma do lado da outra, ela vai ter um sentido para você, né? Ela vai ter uma compreensão dentro daquele contexto. Então, se eu coordeno, coloco uma do lado da outra para que haja um sentido maior, completo, então eu tenho orações coordenadas, que são independentes, mas elas são coordenadas, elas precisam vir naquela ordem, tá? Elas precisam ter uma relação, certo? E eu chamo isso de período composto por coordenação,
tá? Porque elas vêm uma ao lado da outra, né? Fazendo com que o texto tenha um sentido. São orações independentes, mas que quando eu organizo uma do lado da outra, aquele texto, aquela frase, aquele poema, né? Eles vão possuir sentidos completos e ordenados, tá? E aí eu tenho orações, aí as orações coordenadas, elas vão ser divididas em assindéticas e sindéticas, tá? Então, o que é oração coordenada assindética? Vamos ler aqui esse trecho desse poema chamado A Tempestade. Diz assim: água e vento derrubaram as cancelas antigas, quebraram telhas, vergaram árvores, suprimiram cercas, desalojaram abelhas e marimbondos, enxotaram os pássaros predatórios e o galinheiro é um cemitério de pintos amarelos. Então eu tenho esse trechinho desse poeta, desse poema, né? Chamado o quê? Chamado A Tempestade, tá? Ah, professora, o que a gente vai fazer então aí para descobrir quais são os períodos, né? Quais são as orações, né? E se é uma oração coordenada? Bem, a gente vai ter que primeiro descobrir os verbos, né? A primeira coisa que você tem que fazer para saber quantas orações há num texto é ir contando com os verbos, né? E lembre-se também que o período separa-se um período de outro através das pausas, vírgulas, ponto e vírgulas, né? Tá? Então vamos lá, ó. Água e vento derrubaram as cancelas antigas, ó. Tem uma vírgula aqui. Então aqui eu já tenho o quê? A primeira oração. Porque eu também vou achar um verbo que tem nessa frase, ó. O verbo é derrubaram, tá? Na segunda oração eu tenho quebraram telhas, né? Qual é o verbo daí? Quebraram. Segunda oração. Depois, além de eu ter a vírgula, que também vai me ajudar, né? A saber que é a segunda oração. Vergaram árvores. Eu tenho outra vírgula. Então, aqui termina a terceira oração. Porque também eu vou contar o verbo. Eu vou descobrir o verbo, que é vergaram, tá? Olha a outra. Suprimiram cercas. Suprimiram cercas. E aí? Tem uma outra vírgula, olha, a vírgula já é uma bênção, por quê? Porque através das vírgulas também eu vou saber que o início e o fim de cada oração. Mas aí eu também preciso saber qual é o verbo dessa oração, suprimiram. Depois, desalojaram abelhas e marimbondos, né? Olha, a vírgula que novamente vai me ajudar, que aí é a outra oração. Então a gente já descobriu até agora que são 4 orações até agora, porque eu achei 4 verbos, mas ainda não terminou o trecho do texto, não é verdade? Então vamos lá. Desalojaram abelhas e marimbondos. Qual é a outra oração? Por quê, professora? Porque eu tenho o verbo desalojaram. Enxotaram os pássaros predatórios. Enxotaram os pássaros predatórios. Olha a vírgula ali, para me dizer que terminou essa oração e para dizer também que eu tenho que achar o verbo. Enxotaram, tá? E aí, e o galinheiro é um cemitério de pintos amarelos. Olha aí, a última frase, né? A última oração. Qual é o verbo dessa última oração? O verbo é, tá? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verbos, 7 orações, tá? 7 verbos, 7 orações. E aí? Entre uma oração e outra, tá? Olha aqui, ó. Aqui, olha. Água e vento até predatórios, entre uma e outra, para eu saber que há uma relação coordenada, né? Uma relação independente entre uma frase e outra, entre uma oração e outra, eu sei por conta das vírgulas. Porque as vírgulas estão ali para me dizer que há, né, o início e o fim de uma oração, além dos verbos também, tá? Então, quando eu tenho frases, orações que estão uma ao lado da outra, se relacionando através das pausas, das vírgulas, dos pontos, eu tenho oração coordenada assindética, tá? Oração coordenada assindética. Ou seja, as orações vão estar uma ao lado da outra, sendo ligadas por pausas, vírgulas, ou seja, vírgulas, ponto, ponto e vírgula, tá? Já na última oração, eu tenho a vírgula aqui, ó, mas eu tenho outra palavrinha que começa essa oração, ó. E o galinheiro, olha aí, né? Dá uma ideia de quê?
né? E o galinheiro, né? De finalização, de conclusão. Olha aí, né? Então, na última frase, eu não preciso somente da pausa, ou seja, somente da vírgula. Eu preciso de algo que me dê uma ideia, né? De finalização da frase, certo? Então, aqui, ó, a palavrinha e é uma conjunção, é um conectivo, tá? É aquela palavra que vai terminar de unir aquela frase dentro daquele texto, no caso, desse poema, né? Então, essa palavrinha e é uma conjunção, tá? Então, quando eu tenho uma conjunção que vai finalizar, vai dar uma ideia explicativa, aditiva, contraditória, né? Quando ela vai dar esse tipo de ideia para o texto, eu tenho uma oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética. Por quê? Porque para que ela se ligue ao restante da frase, eu preciso de uma palavrinha, de um conectivo, de algo que vai me ajudar, né, a ligar aquela frase, tá? Então, se eu preciso de um conectivo, de uma palavra, de uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética, certo? Agora, se eu não precisar dessas palavrinhas, né, para unir uma frase a outra, e precisar somente das pausas, das vírgulas, dos pontos de seguida, eu tenho uma oração coordenada assindética, certo? Vamos lá. Olha só. Então, como eu falei para vocês, a gente tem as orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, né? As assindéticas, elas não precisam de conjunção, tá? Elas vão se ligar uma a outra por vírgulas, ponto e vírgulas, etc. Certo? E as orações coordenadas sindéticas, elas irão precisar de conjunção, tá? Então, oração coordenada sindética não precisa de conjunção, não precisa de palavra nenhuma, somente as vírgulas, ponto e vírgulas, para unir uma frase a outra, certo? As assindéticas. E as sindéticas, elas vão precisar de uma conjunção. E são elas que nós vamos estudar agora. Olha só. Elas são 5 orações coordenadas sindéticas, mas nós iremos estudar agora nessa aula somente 2, ok? Então, oração coordenada sindética. Dessa maneira, compreendemos e classificamos as orações coordenadas em. Então, vamos lá. As orações coordenadas sindéticas são o quê? Que é o que a gente vai começar a ver agora. São as orações que se ligam à anterior por meio de uma conjunção, tá? Então, são as orações que se ligam por meio da anterior por meio de uma conjunção, certo? Então, se vai haver uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. Vamos lá? Vamos ver a classificação? Como eu falei para vocês, são 5, mas hoje nós vamos ver somente 2. Vamos lá. Ó, as orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido da conjunção que as introduz. Então, de acordo com a palavra que vai iniciar, né, aquela frase, aquela oração, eu vou classificá-las em, ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5, né? Como eu venho dizendo já há alguns minutos. E aí, a gente vai estudar a aditiva e a adversativa hoje, ok? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Exprime uma relação, a aditiva é o quê? Exprime uma relação de soma, de adição, né? O nome já diz. Ao que está expresso na oração anterior. As principais conjunções são, tá? Então, as conjunções aditivas, elas vão exprimir uma relação de soma, tá? Vamos lá? Quais são essas conjunções? Então, quando vocês enxergarem numa frase a conjunção e, nem, mas também, mais ainda, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Olha o exemplo aí, ó. Não só brigava com os colegas, mas também perturbava os professores. Quem é? Quem vocês reconheceram aí nessa frase aí? Algum coleguinha? Não pode falar o nome, que o coleguinha não ficar chateado, né? Deixa quieto. Fica aí só com vocês aí, esse reconhecimento, né? Mas aí, voltando aqui pra frase, ó. Não só brigava com os colegas, mas também perturbava os professores, né? Então, eu tô trazendo uma frase, né? Uma oração coordenada, aditiva. Por que aditiva? Porque eu tô trazendo uma informação a mais sobre aquele sujeito, né?
tá? Então, quando eu tiver essa intenção, essa ideia de exprimir uma relação de soma, né, uma informação a mais, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. E a outra, ó, a outra é a adversativa. Exprime uma ideia contrária à ideia da oração anterior, tá? Então, quando vier uma ideia, né, quando a segunda oração começar com uma ideia contrária à anterior, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Quais são as principais conjunções? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. O ambiente era hostil, vírgula, mas muitos animais sobreviviam lá. Olha aí, quando eu tenho a segunda oração que está de vermelho, quando eu digo mas muitos animais sobreviviam, é uma ideia contrária à anterior, à oração anterior. A oração anterior dizia que o ambiente era hostil. O que era hostil? Era um ambiente que não era legal de viver, né? Não era muito bom de viver, tá? Não tinha boas qualidades para se viver. E quando ele utiliza mas muitos animais sobreviviam lá, essa segunda oração, né, ela vai ser uma coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque ela vai estar contrariando a oração anterior. Certo? Então não esqueça, a oração coordenada sindética, ela vai precisar de uma conjunção para unir a anterior, tá? Se essa conjunção, ó, vamos voltar aqui, ó. Se essa conjunção vir exprimir uma relação de soma, eu tenho uma aditiva, oração coordenada sindética aditiva, né? Quando eu venho adicionar informações ou adicionar alguma coisa a essa relação, tá? Agora, se for contrária, né, à frase anterior, é uma oração coordenada sindética adversativa, certo? Vamos lá para o exercício? Vamos ver se a gente conseguiu entender aqui direitinho, tá? Vamos lá, olha, preste atenção aqui, ó. Questão 1 fala assim: classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme o código abaixo. Olha eu aqui, ó, já venho já conferir aqui, ó. Então, se você vai colocar número 1 na frase que for oração coordenada assindética. Número 2, se for oração coordenada sindética aditiva. Número 3, se for oração coordenada sindética adversativa. Certo? Olha as frases aí, ó. Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Frase A. Frase B. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Frase C. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Tá? Então vamos analisar. Na frase A diz assim: eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Que ideia que tem isso? Ó, nem tomar refrigerante, né? Então, essa segunda oração aqui, ela vai precisar de um conectivo, de uma conjunção. Então, ela já não pode ser assindética, porque as assindéticas não precisam de conjunção, tá? Então, não pode ser número 1. Ela vai ser número 2 ou número 3. Por quê? Porque nem tomar, nem, né, é uma conjunção. Então, é sindética, tá? Então, ela pode ser 2 ou 3. Ela é aditiva ou adversativa? Quando eu digo nem tomar refrigerante, eu estou adicionando uma ideia ou sendo contrária à ideia anterior? O que vocês acham? Né? Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Eu estou o quê? Adicionando, muito bem, uma ideia, né? Então, eu estou adicionando uma ideia, certo? Então, a letra A é o quê? Né? A letra A é oração coordenada sindética aditiva. A letra A é o número 2, tá? Mas, olha aí. Vamos lá. Na letra B eu tenho: eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Olha aí. Mais uma vez a segunda oração, ela vem com uma conjunção. Lembra que a gente viu da agorinha uma conjunção? Mas. Essa conjunção mais, né? Não pode ser resposta número 1, porque é assindética. A assindética não, a segunda oração não vem com conectivo, né? Então não pode ser a 1. A 2 não pode ser, porque a gente viu que já é na letra A. Então, é a número 3, certo? Oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque ela vai contrariar a frase anterior. Eu queria ficar no litoral, mas, olha aí, eu estou contrariando a ideia anterior. Tenho que trabalhar amanhã, tá? Então a gente tem 2, 3, e aqui os anos passavam, a responsabilidade crescia,
tá? Então eu tenho 2 orações. Ó, os anos passavam, a responsabilidade crescia. 2 orações que estão unidas, né? Que estão interligadas, tem relação, mas a relação delas não tem conjunção, não tem nenhum conectivo, é apenas por vírgula, tá? Então é uma oração coordenada assindética. Vamos conferir aí, olha. Vamos conferir, ó. 1, assindética, letra C. Ó, 2, oração coordenada assindética aditiva, porque eu vou adicionar uma ideia. E 3, né? Oração coordenada assindética adversativa, porque eu estou contrariando a ideia anterior, certo? E aí, olha, eu deixo um desafio para vocês aí. Estudarem mais isso daí, estudarem mais esse assunto, para na próxima aula que eu for trazer mais questões, eu quero ver, eu quero saber aí, né, quantas vocês irão acertar sobre esse assunto, certo? Então, olha aí, mais uma vez eu peço, fiquem em casa, se cuidem, tá? Não esqueçam de usar máscaras e a gente se vê na próxima aula e logo, logo a gente vai voltar para a escola, não se preocupe, certo? Então, beijos, abraços, até a próxima aula. Livre para todos os públicos.